em volta de mim, né? Então entraram os magos, entraram os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e ele contou o sonho, mas não me fizeram saber, mas não conseguiram interpretar o sonho do rei. Então nessas horas, irmãos, às vezes na dificuldade a pessoa vai lá, né, conta o problema, mas aí ele fala, é a hora dele buscar um servo de Deus, o servo do Senhor. Aí, quando não tem mais jeito, é a vez do Senhor. Lá no versículo 8 fala, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. E nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. E o rei começou a contar o sonho dele, não é isso? Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Então o rei contando o sonho para Daniel, amém? Então um vigia descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Lá no versículo 16, seja mudado o seu coração, para que não haja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação dos sábios do meu reino, que os sábios do meu reino não me puderam fazer saber o entendimento. Então ele contou o sonho e pediu para Daniel, não é, irmão? Então veja a responsabilidade que tem o servo do Senhor. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui, ó, todos os sábios do meu reino não puderam me saber a interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses santo. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmão, a responsabilidade que Daniel tinha. Daniel tinha que interpretar um sonho do rei que nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum adivinho conseguiu interpretar. Muitas das vezes pode trazer um problema para mim, para você, como faziam com Salomão, não é isso? E nós temos que pedir, irmão, e lá na palavra de Deus, ó, a palavra de Deus fala assim. Se você quiser agir, você vai assim, entendeu? Então a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quem queria assim, ó, né? Então pela palavra de Deus, nós temos a resposta da boca de Deus. Então Daniel, ele era um homem de Deus, irmão, e ele tinha, né, era um homem de oração, né, um homem que orava, um homem que buscava o Senhor. Então nessas horas, se ele está sem orar, ele fala: rei, me dá um tempo que eu vou lá buscar Deus, vou orar, vou me humilhar lá para Deus, né, ter misericórdia, né? Então nós vemos aqui, irmão, Daniel, quando ele chegou na presença de Deus, eu acho que ele já estava orando, já estava jejuando, já estava pedindo misericórdia, porque dependendo da resposta de Deus, irmão, ele nem saía. Daí ele já ia para a masmorra, daí ele já ia para a cova dos leões, não é isso?
Então ele já, né? E nós vemos aqui lá no versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os que têm inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo do qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei. Então ele falou que aquela grande árvore era o próprio rei. Então tem que ter coragem, né, irmão, para falar a verdade. A Bíblia fala que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará do quê? Dos costumes, das tradições, não é isso? E ele falou, então, ele falou que aquela árvore grandiosa, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Isso lá no versículo 22, é isso que eu falo para os irmãos. Nós que estamos aqui na igreja, Deus, ele fala, o mínimo dia virá a ser 1000, mas nós temos que crescer no amor, na graça, no conhecimento de Jesus, mas principalmente na humildade, né, irmão? Nós não podemos deixar entrar o eu, a arrogância, porque Deus abate, né, aqueles que, né, então o rei, aconteceu isso com ele começou, né, tudo estava na mão dele, então ele viu aquele reino grandioso, ele já não achou que era Deus que estava abençoando, ele achou que era com a força do braço dele, que ele estava conseguindo. Quem está entendendo o que eu estou falando assim? Diz amém. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui, né? És tu, ó rei, cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o domínio até a extremidade da terra, o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo, que descia do céu, que dizia, cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ele 7 tempos. E nós vemos, irmão, esta é a interpretação ao rei. Então Daniel já tinha a interpretação vindo da parte do Senhor. Quem crê diz amém assim, ó, graças a Deus, né, irmão? Então graças a Deus, porque Deus, ele não envergonha o homem, mas nós temos o que? Que nos achegar com sinceridade diante do Senhor. Então esta é a interpretação, ó rei. Esse é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. Não é fácil, irmão, você levar uma mensagem para um rei, não é isso? Até para chegar diante do rei, você tem que saber do jeito que você vai falar, do jeito que você vai se expressar. É a mesma coisa do jeito que você está numa empresa, né? Eu cheguei um dia numa reunião de diretoria, eu preguei na reunião de diretoria, tinha os diretores, tudo. Eles começaram com a brincadeira e eu acabei contando meu testemunho. Já que vocês falaram assim, assim, fui falando, mas com sabedoria, pedindo graça e misericórdia ao Senhor. Quem crê que Deus pode fazer isso? Então nós temos que pedir graça. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que nós possamos falar de Ti, ó Pai, do Teu amor, da Tua grandeza, né? Então nós vemos aqui, irmão, essa interpretação, né? E ele foi falando, o decreto do Altíssimo que virá sobre Ti, ó Rei, meu Senhor, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Amém? Então ele já começou falando, não é isso? Então, muitas das vezes, irmão, nós temos que reconhecer que nada vem pela nossa força. É lógico que nós temos que estudar, nós temos que fazer a nossa parte, mas se o Senhor não estiver, se Deus não for, como Moisés, né? Moisés, quando ele estava ali com aquele povo, falou: Senhor, se tu não for comigo, eu não vou. E Deus estava, né, à noite com a presença daquela nuvem, né? Foi com Moisés. Então, se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Então nós vemos ali, não é isso? Coisa tremenda, irmão, né? Nós vemos ali
o próximo Espírito Santo de Deus trabalhando ali, o próprio Deus trabalhando ali na vida de, né, Daniel, e ele foi dando a interpretação, né? Então nós vemos aqui, né, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o trono com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, irmãos, tem que ter humildade. Então o reino voltará para ti, mas primeiro você tem que conhecer que o céu reina. E ele foi falando, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça e pelas tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real. Essa parte aqui é a mais importante, né, irmão? Então o rei, nessa parte aqui que você vê que ele realmente peca contra Deus, não é? Então, então nós vemos aqui, falou o rei, né, andando sobre o palácio. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então aqui ele não reconhece a Deus. Ele fala, com a força do meu poder e com a glória da minha magnificência. Então nós vemos aqui, irmão, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo, você fala, graças a Deus. Então, irmão, Deus, Jesus, ele vivia no meio de um povo simples, de um povo humilde, não é isso? O povo judeu esperava que Jesus viesse naquelas carruagens, né? Que ele só pregasse nos templos. Não, mas Jesus pregava lá para o povo humilde, para o povo simples, não é isso? E muitas das vezes perguntava para ele, falou, o médico tem que estar junto dos doentes, não é isso? Então Jesus se colocava, né, como aquele que cura, aquele que sara, não é isso? Que coisa maravilhosa, irmãos, né? Então nós vemos aqui, irmão, Deus trabalhando grandemente, né, na vida de um rei. O rei podia falar, agora eu estou aqui dentro do meu templo, né, construído, ninguém mexe comigo, não é isso? E a Bíblia fala também daquele homem, né, que começou a guardar dinheiro, guardar num templo, né, tá lá. Aí Deus falou, ó, por que você está fazendo isso? Amanhã mesmo virei sobre ti. Então ele ajuntou e ia perder tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém? Então nós temos que reconhecer a Deus, né? Temos que ser simples, temos que ser humildes, reconhecendo que tudo que conseguimos é pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. Quem está entendendo diz amém assim, ó. Então fala assim, ó, graças a Deus. Fala aí, graças a Deus, que me dá vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia fala, tragada foi a morte de Jesus na vitória, porque ele ressuscitou, irmão, e nos deu vitória, e nós estamos aqui hoje, fomos insertados na oliveira verdadeira, estamos aqui usufruindo da graça do Senhor. E quando Jesus ainda subiu ao céu, lá em São João 14, ele falou que ia preparar um lugar, ele falou, não fica preocupado, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai tem muitas moradas, vou preparar lugar. Quem quer morar no céu aqui? Ó? Né? Então Jesus tem um lugar preparado para você lá no céu, irmão, né? Não é maravilhoso isso? Só basta, você tem que pagar algum preço? Não, é de graça, só basta você, ele nos criou para adorar a Ele, por isso que nós falamos, adore ao Senhor, invoca, todo aquele que invocar o nome do Senhor tem direito à salvação, invocar o Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode achá-lo, porque haverá um tempo que essa palavra será tirada, o Espírito de Deus vai ser tirado, aí não adianta você ficar querendo bater o Espírito, acabou, irmão, então você tem o quê? Que aproveitar, né, a salvação enquanto é tempo, enquanto você pode achar. Quem está entendendo diz amém. Fala, graças a Deus, glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmão, né, e serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer a erva como os bois. E aqui, irmão, já era uma voz falando para ele, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. Na mesma hora, irmão, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva
como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Quem já tinha lido essa palavra aqui? Amém, né, irmão? Então, é importante, na Bíblia tem coisas tremendas, né? Coisa que, se a pessoa não analisar, você fica escandalizado. Mas Deus faz ali o que quer. Então, um rei, ele tornou ele como se fosse um animal, porque ele parou de reconhecer a Deus como o único, suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui, ó, vai crescer pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, quando ele já está, quando o dia mau veio sobre ele, irmão, porque o dia mau vem sobre todos nós, não é isso? Ele chegou uma hora que ele foi lá e, né, já estava como um animal. Ele orou para o céu e lembrou, né, e começou a louvar a Deus, começou a engrandecer. Então ali, Deus já começou a mudar novamente o cativeiro do rei. Então por isso que é maravilhoso, né, irmão? Nós sempre reconhecermos que Deus está no controle de tudo. Às vezes você fala, puxa, agora Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle, não. Ele solta a cordinha um pouco, dá um tempo para nós, né? Mas quando ele puxa a cordinha é cruel. É cruel. Então nós temos que pedir, Senhor, né, que eu aprenda, né, que eu via falando, né, com a experiência do outro. Né? Não precisa passar não, irmão, não precisa descer até o último não. Né? Então se o rei fosse humilde, ele não precisava passar tudo isso. Quem está entendendo diz amém assim, ó, né? Quem está entendendo assim, fala graças a Deus, somos vitoriosos através de Jesus. Então nós vemos aqui, irmão, né? Eu louvei, eu glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga que fazes. Então, irmão, aqui, ó, por isso que nós temos que aprender para nós temos que se enquadrar na vontade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, né? Quando Deus chegou diante de Moisés, ele falou, Moisés, eu vou destruir esse povo aí, né? O povo que ele tirou lá da terra do Egito, irmão, e vou fazer de você uma grande nação. Moisés, não faça isso, Senhor. O que vão falar? Que se eu trouxe o povo aqui para o deserto, para destruir o povo no deserto. Mas a vontade de Deus não muda não, viu, irmão? A vontade de Deus não muda não. Porque aquele povo ali, Deus sabia que a maioria ali não tinha jeito. Não é isso? Deus falou, vou destruir esse povo, vou fazer de você uma grande nação. Dali, daquele povo, eles ficaram 40 anos rodando de um lado para o outro no deserto e morreu tudo ali, ó. Só Josué e Caleb que saiu, o resto morreu tudo. E a descendência deles. Por quê? Né? Porque até o milagre, irmão, que você via durante o tempo que eles estavam ali, o sapato deles não desgastava, a roupa não estragava, isso era um milagre de Deus. Mas aquele povo é um povo que murmurava todo dia, pedia, né, e Deus mandava o alimento, né, Moisés orou e Deus mandou as codornizes, que era o alimento, falou, ó, essas codornizes aí, ó, amanhã pela fé, ó, por isso que o crente vive pela fé, viu, irmão? Você joga tudo fora o que sobrar, que amanhã vocês pedem de novo que eu mando. Irmãos, o que eles faziam? Eles guardavam tudo. Não tinha fé. Aí no outro dia, quando eles abriam para comer, estava tudo podre. Eles tinham que, né? Então nós vemos que até Moisés, a Bíblia fala que Moisés era o homem mais calmo do mundo. Chegou um momento que ele ficou furioso com aquele povo ali. Senhor Moisés, trouxe nós aqui para o deserto para nós morrer de sede aqui, morrer de fome. E então Deus falou, não, só toca na pedra, Moisés, que eu vou mandar água. Moisés foi lá e bateu, irmão. Por causa disso ele não entrou na terra prometida. Por isso que nós, irmão, a Bíblia fala assim, não dê ouvido ao pecador, viu, irmão? Porque o pecador faz com que você peque também, né? Então ouve ao Senhor, né? Fica na direção. Então, Moisés, por causa do povo, ele não entrou na terra prometida. Deus falou, você vai ver de longe, mas não vai entrar. Quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo, você fala, graças a Deus. Lá no versículo 35, todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Deus opera. Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino,
tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Então nós vemos aqui, né, irmão, quando ele começou a reconhecer a Deus, né, Deus deu mais uma chance para ele. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Então, essa é uma palavra para nós, irmão, para nós atentarmos, né? Os dias são maus, os dias são difíceis, mas que nós possamos sempre estar, né, buscando ao Senhor, enquanto é tempo, enquanto nós podemos achar. E tem uma oração lá no livro de Abacuque, irmão, que ele, né, ó, lá Abacuque 3, né, fala a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele começou a orar, né, começou a clamar pelo povo, né? E mas só que lá no versículo 17, ele falou assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira aumenta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Coisa tremenda, irmão. Então nós, né, temos que ter esse reconhecimento, saber que Deus é tremendo. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Então esta é uma palavra tremenda que veio da parte do Senhor, né, que nos fala, são os últimos dias, né? Lá em Hebreus 11 fala que a fé, né, vem por ouvir, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Mas aquilo que você espera. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre isso. Você não precisa ver, tem pessoa que precisa ver alguma coisa para crer, irmão. Então você não precisa ver, sabe que se Deus tem um plano na sua vida, se enquadra, né, no lugar da bênção, no lugar da vitória. Amém? Aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da vitória. Então somente esforce, tenha bom ânimo, que o Senhor vai te abençoar. Quem crê assim, em nome de Jesus, amém? Então vou louvar um hino aqui para a gente encerrar. Essa foi a palavra, não vou estender mais, mas Deus já está te abençoando, né? Deus já está dando vitória. Então terça-feira, esforce, irmão.